Olá, povo de Deus, sexta-feira da quarta semana do tempo comum, 5 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 13, de 1 a 8 e de Marcos 6, 14 e 29. Temos hoje os primeiros 8 versículos do último capítulo da carta aos Hebreus. Trata-se de um texto belíssimo, onde o autor descreve, a exemplo do apóstolo Paulo, o retrato de uma verdadeira comunidade. Ouçamos: irmãos, permanecei na caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, porque também vós tendes um corpo. Seja o matrimônio honrado por todos, e imaculado o leito conjugal, pois Deus julgará impuros e adúlteros. Viveis sem avareza, contentando-vos com o que possuís, porque o próprio Deus disse: não te deixarei nem te abandonarei. Assim podemos dizer confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que poderá fazer-me um homem? Recordai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Observai o êxito da sua conduta e imitai a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Quanto a essa última frase, não se trata de ver Jesus de forma estática, mas com um dinamismo sempre renovado, pois temos de vivê-lo nas condições do tempo presente. O saudoso padre Antoniazzi lembrava que a tradução latina deste versículo era: Christus eri hodie e ipse in seculo. Ipse significa ele próprio, mesmo que se manifeste de diversas formas, e não idem, o mesmo, no sentido de alguém ou algo que em nada muda, que não expressa nada de novo. Não se trata, por isso, de repetir a compreensão de Cristo que outros tiveram no passado, ou expressar a fé em Cristo unicamente com as fórmulas de ontem. Portanto, Jesus é ipse, ou seja, ele próprio, e não está preso ao passado, e sim apontando para o futuro, como nos diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Nossa espiritualidade está muito mais no futuro que no passado. E quando visitamos o passado, o fazemos para continuarmos no mesmo foco, no rumo certo. Tiremos, portanto, desse trecho da carta aos Hebreus algumas pistas de vida cristã: caridade, hospitalidade, sensibilidade com as pessoas em situação de vulnerabilidade, castidade, vida austera e obediência à palavra de Deus recebida de nossos mestres na fé. São, de fato, características de uma vida inteiramente dedicada a Deus e aos irmãos e irmãs. Marcos 6, 14 a 29. O banquete da morte, onde com dança e sarcasmo se pede a cabeça de um justo numa bandeja, não é somente fato do passado, mas continua a acontecer nos tribunais de hoje, vendidos de nosso poder judiciário.
É claro que não podemos reduzir o martírio de João a uma simples denúncia de um adultério do rei, pois mais grave que isso pareça. Herodes queria mesmo era acabar com o movimento de João Batista, que o desestabilizava no poder. O movimento ganhava força, com muitas adesões. João pregava não só com palavras, mas por meio do seu estilo austero de vida. Sua vida era convincente. Ela dava força às suas palavras. Herodes estava entregue às suas paixões afetivas e ao poder, levando uma vida promíscua, portanto, totalmente oposta ao exemplo de João Batista. Podemos nos lembrar aqui das palavras de Jesus: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Herodes tinha degolado João, mas a memória deste justo vai perturbá-lo pelo resto de sua existência. Diante da fama de Jesus, a figura de João desponta na cabeça de Herodes, acusando-o do crime cometido. Ainda que com a consciência entorpecida pelas paixões e pelo poder, Herodes não se livrará da memória de João, acusando-o dos crimes cometidos e censurando seu estilo de vida. Pode nos parecer o fim do movimento de João, mas com Jesus, sua memória estará sempre presente na narrativa popular, que realça a atitude ridícula de Herodes e eleva a figura do precursor. Diante do martírio de João Batista, somos chamados a refletir os martírios que continuam na história e as mortes de pessoas inocentes, vítimas de sistemas que continuam com a ideologia de Herodes, não se importando com a vida de quem quer que seja. Estamos vivendo um período de necropolítica, ou seja, uma política que mais se aproxima da morte do que da defesa da vida. Pelas estatísticas, até novembro de 2020, do ano passado, foram 1.318.014 mortes no país, segundo os mais recentes dados dos cartórios compilados com base nos atestados de óbito. Em 2019, nos 11 primeiros meses do ano, de janeiro a novembro, 1.160.199 pessoas morreram no país. Comparando os números, temos cerca de 150 mil mortes a mais. Seguramente são as vítimas, não somente da Covid-19, mas da necropolítica que assola o país. Muitas vidas poderiam ter sido. De acordo com Mariana Ferrari, necropolítica é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro, historiador, teórico político e professor universitário camaronense Achille Mbembe, que em 2003 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. O ensaio virou livro, chegou ao Brasil em 2018. Para Mbembe, quando se nega a humanidade do outro, qualquer violência se torna possível, de agressões até a morte. Quem faz um giro pelos canais abertos de TV ao entardecer se depara com uma realidade paradoxal. Em vários canais só vemos programas pinga-sangue, com descrições de violência nos detalhes da crueldade. E nos canais católicos só a reza do terço. Sou do tempo em que, quando confessávamos e queixávamos de nossos problemas, ouvíamos o conselho do padre: vá rezar que passa. Acho bastante sadia a reza do terço, até terapêutica em alguns casos. Porém, será que não seria possível exibir programas de defesa da vida
para contrapormos melhor aos programas pinga-sangue, dá a impressão que estamos totalmente desligados da realidade. E Herodes continua a promover bailes e banquetes da morte, e nós, quais carpideiras, só sabemos chorar nossos mortos, sem apresentarmos saídas de superação desta situação, em defesa da vida em todas as suas dimensões. No relato de Marcos, logo após essa perícope que retrata o banquete de morte com a degola de João Batista, promovida por Herodes, vemos Jesus promovendo o banquete da vida, saciando a fome da multidão. Precisamos urgentemente nos colarmos mais ao nosso Mestre Jesus, segui-lo e recriá-lo em cada tempo e espaço que nos toca viver. Um beijo no seu coração.